Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. O meu nome é Guilherme Benaderet, eu sou superintendente da área de supervisão de mercados aqui da Anbima. Hoje é o nosso último dia da Semana da Autorregulação da Anbima. Ao longo dessa semana, nós falamos sobre ESG, distribuição, ofertas públicas e os desafios e aprendizados do trabalho remoto. Hoje vamos falar um pouco sobre os convênios firmados entre a associação e a CVM. Destaco inicialmente que é uma parceria que a gente se orgulha muito e que já temos 13 anos de parceria. A ideia aqui é falarmos um pouco das percepções das duas entidades e contar para vocês no que a gente vem trabalhando. Para essa conversa, eu conto com a participação do Zeca Duerte, o superintendente-geral da Anbima, e do Alexandre Pinheiro, superintendente-geral da CVM. Lembro a todos que, caso tenham perguntas, coloquem por aqui, que farei aos nossos convidados. Antes de passar a palavra para os dois convidados, eu gostaria de relembrar rapidamente os principais convênios que já temos firmados entre CVM e Anbima. O primeiro convênio foi firmado em 2008 para análise prévia de pedidos de registro de ofertas públicas nos termos da Instrução 400. Nele já passaram 187 ofertas em que a Anbima pôde contribuir com a CVM nas análises. Já em 2018, a cooperação foi estendida também para a indústria de fundos de investimento, por meio de um convênio um pouco diferente, com compartilhamento de informações de interesse comum e resultados da nossa supervisão com o regulador, nas atividades de precificação e distribuição. Nesse mesmo convênio, nós também colaboramos na habilitação de novos administradores de recursos de terceiros. Agora eu vou passar a palavra primeiro para o Alexandre. Alexandre, qual é a sua visão da importância dos convênios firmados entre a CVM e a Anbima? Bom, inicialmente eu quero aqui agradecer o convite, gentil convite feito aí pelo Guilherme, pelo Zeca, pela Anbima, para esse bate-papo, né? Quero dar aqui boa tarde a todos, inclusive aí aos amigos e colegas na qualificada audiência. Na verdade, preciso também aqui fazer o clássico disclaimer de que estou aqui, claro, pela CVM, em razão, inclusive, desse nosso trabalho conjunto e coordenado, porém, o que eu vou falar aqui é responsabilidade minha, não vinculo a CVM nesta oportunidade. Também queria aproveitar o ensejo aqui para elevar o pensamento em relação aí a essa situação que nós estamos vivenciando todos aqui ao redor do mundo, essa situação difícil. Então, elevar o pensamento em relação àqueles que, infelizmente, nos deixaram e também àqueles que estão, nesse momento, enlutados. Dito isso, e passando aqui mais propriamente ao nosso papo, né, e à provocação inicial do Guilherme, em realidade, a gente tem, em relação a convênios mantidos entre a CVM e a Anbima, um conceito subjacente, que é um conceito bastante caro para a CVM, é um conceito que decorre não só do ordenamento jurídico aplicável à sua atuação, como também está ele na inteligência de previsão no âmbito dos próprios objetivos e princípios da Organização Internacional das Comissões de Valores, a IOSCO, no âmbito da qual, inclusive, a Anbima já há bastante tempo tem atuação essa que, para se iniciar, inclusive, contou com manifestação da CVM de reconhecimento daquilo que, no âmbito autorregulatório voluntário, a instituição fazia. Isso na modelagem, então, existente do que mais tarde se tornou a própria Anbima. Na verdade, esse conceito, né, que é um conceito de interesse comum de todos nós e dos participantes do mercado interessados nessa relação, nesse regime de cooperação, ele é basicamente um conceito de aproveitamento inteligente de autorregulação, né? É algo de interesse mútuo, né, e que leva em conta, antes de mais nada, algo de lógica mesmo da vida em geral, que é, se eu tenho alguma coisa que eu faço, que de alguma forma eu tenho mais alguém fazendo, eu tenho algum interesse que de alguma forma é convergente, né? A pauta de encontro nisso e a possibilidade de se trabalhar um ganha-ganha nisso é algo presente, né? No mínimo em relação àquilo que, se bem feito, e no interesse que é o comum ali, por exemplo, não precisa ser refeito,
ou se for feito algo ali, será feito a título de complementação e suplementação, por exemplo. Então, esse é um conceito caro que vem permeando toda essa atuação e todo esse relacionamento e que, de fato, enseja um ganha-ganha. E por que enseja um ganha-ganha? Quer dizer, na verdade, a gente tem, para a CVM, órgão regulador estatal do mercado de capitais, e para a sociedade em geral, que tem interesse de que essa regulação se dê de forma a mais equilibrada e racionalizada, né, no interesse do conjunto de participantes do mercado e da sociedade em geral, no que tem de importância aí, no âmbito e no domínio econômico, no mercado de capitais, com relação, inclusive, ao desenvolvimento econômico do país, no que pode redundar de positivo nisso, né, à luz, inclusive, do artigo 192 da Constituição Federal. Quer dizer, de alguma forma, o que se pretende é que o regulador ele equilibre a sua atuação de forma a contemplar aquilo que diz com a possibilidade de se trabalhar com um balizamento regulatório que permita que as instituições, os participantes do mercado interessados possam encontrar no mercado de capitais uma alternativa legítima e diferenciada para financiamento dos empreendimentos privados, por exemplo, do seu interesse. De outro lado, equilibra-se isso com uma preocupação e com a proteção do que diz com a integridade do mercado de capitais e a proteção dos investidores. Para fazer isso, a CVM trabalha e já tem isso no mandato para fazer isoladamente, mas, de um lado, se ela faz isso no ambiente em que a Anbima já tem um papel a exercer de interesse comum, com uma pactuação, com um nível de coordenação específico, de alguma forma ela consegue atingir os seus objetivos sem redundâncias desnecessárias, né, com foco naquilo que realmente seja prioritário diante de uma atuação que inicialmente já possa ter sido bem realizada e conforme, inclusive, o balizamento de ambos pela própria Anbima. Aqui não se trata, é claro, né, muitas vezes se confunde isso, de simplesmente diminuir, por exemplo, aqui e acolá, algum nível de trabalho, né, tal como o ferramental da supervisão baseada em risco, né, isso nada tem a ver com um foco em redução de trabalho em si. O trabalho, muitas vezes, pode até aumentar, mas a qualidade dele se eleva se a gente consegue trabalhar bem essa racionalidade. Então, ele é um ganha-ganha, sem dúvida, nessa dimensão de racionalização e otimização, por exemplo, no caso da regulação e da efetividade que se pode ter ainda maior na atuação com essa coordenação. No caso da Anbima, claro que o Zeca vai poder falar muito melhor do que eu, o Guilherme também falará, mas, na verdade, nos parece claro que a Anbima ela tem uma condição no seu caráter associativo e legitimamente voltada para os interesses daqueles que, associados ou aderentes aos seus códigos de regulação ou autorregulação, de alguma forma tem nela, né, tem ali uma expectativa de que ela desempenhe da forma melhor possível toda a sua gama de atuações específicas, quando ela, de alguma forma, se relaciona assim com a CVM, ela consegue trazer para associados e aderentes um nível maior de segurança e previsibilidade em relação àquilo que, num primeiro momento, ela avalie e analise, e que, uma vez pactuado com o regulador num balizamento comum, de alguma forma oferece uma condição de trânsito dessas questões com mais tranquilidade, pelo menos em tese, em relação àquilo que ainda demande a atuação regulatória propriamente dita. Em relação aos participantes do mercado interessados e que se valem disso, não há dúvida de que para eles também se encontra aí um campo maior de racionalidade, de possibilidade de redução de custos de observância, eliminação mesmo de redundâncias desnecessárias, enfim. Então, parece claro para nós que há um ganha-ganha. Na verdade, esse relacionamento, ele, como disse aqui o Guilherme lembrou, ele se inicia mais especificamente nesse âmbito dos convênios, né, em 2008, né, eu tive a oportunidade ainda como procurador-chefe no âmbito da CVM, de atuar diretamente, né, com relação, inclusive, ao balizamento e a própria maneira de a gente ter isso, naquele momento, erigido ali. Os primeiros convênios foram erigidos ali, com essa feição, e a gente, então, tem, como lembrou o Guilherme ao início, um voltado para análise prévia daquilo que diz com pedidos de registro de ofertas públicas de distribuição. A gente tem também, naquela oportunidade, um que envolve o aproveitamento recíproco, a possibilidade disso, de termos de compromisso ou penalidade nos dois âmbitos, né, desde que o interessado, por exemplo, se manifeste junto à Anbima, no sentido de que se discuta uma questão relacionada com um termo de compromisso e se leve ao regulador o conhecimento disso para eventual aproveitamento, isso é algo possível, já ocorreu, inclusive, em determinado caso,
de ocorrer um aproveitamento parcial desse tipo de atuação anterior. Isso, inclusive, conversa com uma previsão hoje clara na instrução 607 da CVM, que dispõe sobre os procedimentos sancionadores no âmbito da autarquia, quando no artigo 4º se dispõe sobre a justa causa para procedimento sancionador, e claramente ali se delineia que quando não houver uma expressão de ameaça ao bem jurídico protegido em jogo lá na situação concreta, e por vezes, portanto, não seja proporcional a um procedimento sancionador propriamente dito, um dos instrumentos alternativos ali previstos, e que pode bem tratar de uma questão nesse nível, digamos, intermediário, entre um nada e um ilícito em tese propriamente dito, um dos instrumentos é justamente uma atuação coordenada e prévia com atuação autorregulatória. Portanto, isso, inclusive, traz ainda mais respaldo para esse tipo de caldo de possibilidade de aproveitamento, que, aliás, também se dá, em termos de possibilidade, no caso da atuação autorregulatória obrigatória, como é o caso da exercida no âmbito hoje da B3, com seu braço autorregulatório BSM, aí com previsão específica, inclusive, na instrução 461, que trata dos administradores de mercados regulamentados, para que haja esse aproveitamento de penalidades ou termos de compromisso, se for do interesse comum. É importante dizer que a previsão para a autorregulação obrigatória ela existe na lei, no artigo 17, parágrafo 1º, a lei 6385, no artigo 17, parágrafo 1º, respectivo, na verdade, já prevê que haja um auxílio à CVM no seu papel de regulação por parte, por exemplo, de instituições como a B3, né? No caso da Anbima, não existe essa previsão, mas o que se faz é, por meio de um outro tipo de arranjo, trabalhar essas potencialidades justamente naquele interesse comum de que falávamos antes. Importante frisar que não há, em nenhum momento, cogitação aqui de que a gente esteja a tratar de coisas como delegação, terceirização. A Anbima faz o que ela, de acordo com os seus deveres, precisa fazer, e a CVM também. Apenas o que se tem aqui é a potencialização desse trabalho realizado lá na Anbima e na CVM com relação àquilo que de interesse comum. Quer dizer, um aproveitamento que se faz, um regime de cooperação, né, daquilo que é do interesse comum e que pode, se bem coordenado, esse trabalho, evitar, como já foi lembrado aqui, inclusive, redundâncias desnecessárias. Nós, inclusive, tivemos, em 2001, a segunda grande reforma da Lei 6385, juntamente com a Lei Societária Brasileira, e ali, se tiverem curiosidade, vão encontrar na tramitação da legislação, né, do projeto, todo ele, da legislação respectiva, estamos falando aqui, em especial, da Lei 10.303, de 2001, vão encontrar em toda aquela tramitação, por exemplo, né, uma discussão a respeito da possibilidade de, em caso de atuação de um autorregulador como a Bolsa, a CVM, por exemplo, deixar de ter atuação direta nos regulados comuns, né? Isso, em realidade, foi proposto, dá para compreender o objetivo, claro, ninguém discute a intenção positiva, entretanto, a CVM foi contrária. Há um veto, ao final, que, inclusive, se diz explicitamente que é um veto decorrente de contribuição da CVM, levada ao Ministério da Fazenda de então e depois à Presidência da República, e foi acolhida essa proposta no sentido de se vetar esse dispositivo, porque a CVM entende que ali havia inconstitucionalidade em tese e não estaria conforme aquela proposição o interesse público. Por quê? Porque daquela maneira nós entendemos que haveria, inclusive, uma delegação, na nossa visão inconstitucional, de uma atividade típica de Estado, que é a atividade de regulação e exercício do poder de polícia. Aqui com a Anbima, e no aproveitamento em geral que a CVM faz de autorregulação, não estamos a falar de nada disso, porque a própria autarquia, inclusive, é a responsável por esse tipo de proposição acolhida na oportunidade. Nós estamos a falar de aproveitamento, volto a frisar, no interesse comum daquilo que ambas as instituições têm o dever de fazer. Tudo isso, como eu disse, no interesse que, inclusive, é da sociedade em geral e dos próprios participantes do mercado em relação à maior previsibilidade e segurança que podem ter, inclusive a redução legítima de custos de observância. Volto a palavra para o Guilherme. Muito obrigado. Alexandre, eu que agradeço, muito boa explicação, e é sempre importante, né, trazer a visão da CVM sobre esses convênios, né, que cada vez mais tem ganhado importância para o mercado, e isso também ajuda para que a gente possa reforçar os pontos fortes
e com alinhamento e trabalhando como um sistema único, né, tratarmos também os pontos que podem vir a contribuir ainda mais para o alcance dos objetivos comuns das entidades, né. Já sobre os pontos de melhoria, eu gostaria agora de chamar o Zeca para essa conversa, e para contar um pouquinho aqui para a gente, Zeca, o que a Ambima tem identificado e vem desenvolvendo, né, nessa questão dessas parcerias. Muito bom, obrigado, Gui. Boa tarde a todos. Obrigado, Alexandre, por ter aceito aí o nosso convite da gente vir aqui bater esse papo, e obrigado aí à audiência, o interesse de vocês aí de estar acompanhando esse assunto. Eu queria, antes de falar propriamente dos convênios, né, como é que a Ambima vem nesses últimos anos, né, desde 2008, acompanhando esses convênios, eu queria dar um destaque aqui para 2 pontos, na verdade, que às vezes passam desapercebidos para o associado, para o mercado, para o participante do mercado, né? Acho que o primeiro é que os convênios que a gente estabeleceu aí a partir de 2008, eles fazem parte de uma grande parceria que tem entre o regulador e a Ambima, seja como associação ou seja como autorreguladora, né? Essa parceria abrange, além dos convênios, aí a gente tem grupos de trabalho, vou dar aqui alguns exemplos, nós temos um grupo de trabalho Ambima, CVM, que trata de questões de cibersegurança, entendeu? Temos várias parcerias na área de educação financeira, né? Já de longa data, acompanhando, e recentemente fizemos um trabalho juntos, CVM e Ambima, numa questão de fraude, né, nos investimentos, aí alguns de vocês já devem ter tido acesso a essa informação. Então, temos vários que a gente chama aqui de GTs de entendimento regulatório, onde a gente regularmente, o mercado representado pela Ambima senta com o regulador e discute aperfeiçoamento nas regras, melhorias, problemas que estão acontecendo e tudo. Então, assim, os convênios que eu vou falar aqui daqui a pouco fazem parte dessa grande parceria que a gente tem muito orgulho, e tenho certeza que a CVM também tem muito orgulho de participar, porque é isso que eu posso dizer que isso é bastante, vamos dizer assim, ímpar, ou quase único, em todas, se você olha o ambiente regulatório internacional. Essa parceria que existe entre CVM, Ambima / mercado. Porque a gente acredita que isso é um dos fatores, não o único, obviamente, mas é um dos fatores preponderantes em a gente ter um arcabouço regulatório e autorregulatório forte, consistente, resiliente, como vocês estão vendo aí, depois de várias crises, de vários episódios, a gente tem um mercado de capitais robusto, desenvolvido e pronto para dar próximos passos, entendeu? Então, eu queria dar esse destaque, porque a gente às vezes fala convênio não, mas eles fazem parte de um todo que a gente chama aí de parceria regulador e autorregulador. Falando propriamente dos convênios, né, que tanto o Guilherme como o Alexandre já colocaram muito bem, seja o histórico, ou todo o pensamento jurídico, toda a sustentação jurídica, como o Alexandre colocou aqui, eu queria dar destaque a uma parte mais conceitual, né? Lá em 2008, quando o Alexandre colocou, você tinha e tem um arcabouço regulatório tratando da autorregulação,
e tem aí o reconhecimento da Comissão de Valores Imobiliários, da CVM, já há muito tempo, da nossa atividade de autorregulação, mas eu chamo a atenção que o convênio veio, o primeiro convênio ali em 2008, os dois primeiros convênios ali em 2008, eles vieram num caráter muito inovador, né? Então, assim, uma inovação operacional, conceitual e operacional, fazendo esse link, esse elo entre regulador e autorregulador. O que você tinha aqui no Brasil, e eu posso dizer que praticamente você tinha também no mundo todo, até aquele momento, você tinha a autorregulação por força de lei, com mandato, como o Alexandre falou, você tinha aqui no Brasil, em outros lugares, e você tinha a autorregulação privada, muitas vezes reconhecida ou não, mas sem esse elo, né, entre regulador e a autorregulação privada. Então, eu vejo que esse caráter inovador dos convênios que a gente firmou ali em 2008, e depois, como o Guilherme falou, a gente avançou na estrutura de fundos de investimento, com esse caráter inovador, é o que fez a diferença conceitual e gerou, muitas vezes, o próprio sucesso do convênio que a gente tem até hoje e estamos trabalhando aí para continuar, obviamente, entendeu? Então, dá destaque a isso, porque isso às vezes passa desapercebido, né? Passa desapercebido e esse caráter inovador. E por que eu estou falando isso? Porque, pensando no atual momento e daqui para frente, a inovação é fundamental para a gente sustentar, seja a autorregulação da Anbima e seja o próprio convênio. A gente tem que estar sempre pensando, e a gente está fazendo isso junto com a CVM, está sempre pensando na inovação, porque o mercado é muito, vocês sabem, é muito ágil, é muito inovador. Então, seja o regulador e o autorregulador, tem que acompanhar isso. A única maneira de acompanhar é com inovação. Seja uma inovação conceitual, como foi essa lá em 2008, né? Criando esse aparato regulatório, esse aparato dos convênios, como o que a gente vem fazendo agora na Anbima. Agora não, há alguns anos a gente vem fazendo principalmente na área de supervisão. Acho que alguns de vocês já devem ter tido acesso a essa informação, a gente já vem, por exemplo, na área de supervisão aqui, a Anbima vem fazendo um investimento maciço em automação, inteligência artificial, machine learning, robôs. Hoje, grande parte da atividade da supervisão é feita através de robôs, lendo regulamentos e buscando ali, eventualmente, alguma inconsistência, seja no material, seja nas informações que a gente recebe do mercado, e ali buscando fazer o trabalho da supervisão, né? Dando agilidade, gerando eficiência, principalmente no trabalho da supervisão, no dia a dia da supervisão. Um exemplo disso, que eu tenho aqui para trazer para vocês, é uma ferramenta que a gente implementou agora recentemente, que está acompanhando as mídias, publicidade, propagandas nas mídias sociais, nos meios digitais, né? Varrendo tudo isso aí para buscar ali algumas inconsistências, seja na parte de publicidade e tudo, mas também para aprender como a área de distribuição de produtos de investimento vem avançando através das mídias sociais. Isso é muito dinâmico, vocês sabem, a gente precisa de investimento nisso aí e precisa de inovação. Então, tem que estar sempre buscando inovar, acompanhar as inovações no mercado
e para que isso possa estar reforçando o trabalho diário ali da supervisão e poder contribuir com inovação para o conceito dos convênios e da parceria que a gente tem com a CVM. Então, a palavra-chave aqui é inovação que eu queria deixar para vocês. Passo a palavra Zeca, de volta para você, Gui. Vamos lá, Zeca, muito obrigado. Acho que essa questão da inovação que você trouxe, de fato, é um alvo, né, que a gente tem buscado em parceria com a CVM. Acho que isso é necessário mesmo. E dada essa questão da inovação, eu queria que você ainda, Zeca, se possível, falar um pouquinho aqui para a gente, quais são as conversas que hoje estão na mesa, né? O que vem pela frente na questão dos convênios entre Ambima e CVM? Se você puder falar um pouquinho, acho que seria interessante aqui para o pessoal. Claro, claro. Eu acho assim, quando a gente aqui na Ambima pensa, né, quando eu falo a gente, o mercado, né, o mercado sentado aqui na Ambima, discutindo, e os representantes que estão aqui, a participação do associado e tudo, eu acho que a gente consegue dividir em duas, olhando a parceria e olhando os convênios com a CVM, a gente consegue dividir em duas frentes, né? A primeira, em termos de autorregulação como um todo, né, a nossa autorregulação, eu acho que a tendência, que na verdade já não é tanto uma tendência, mas a gente já vem implementando isso aqui na associação através dos nossos códigos, e aí estou falando aqui de autorregulação como um todo, né, não especificamente da supervisão, autorregulação como um todo, é um processo que a gente já vem desenvolvendo aqui nos últimos anos aqui na Ambima, que é pegar todo o nosso arcabouço autorregulatório, que hoje está representado nos códigos de autorregulação, e tombar ele, ou tombar talvez não seja a melhor palavra, mas transformar ele em autorregulação das atividades, né? A gente, durante muitos anos, desde o início da autorregulação, a atividade de autorregulação, a parte regulatória, sempre olhou muito vertical, né? Os produtos, né? O fundo de investimento, ali a oferta pública em si, e assim por diante. A gente sempre trabalhou nesses eixos, né? De alguns anos para cá, a gente vem acrescentando, a gente não está, obviamente, deixando o produto de lado, o produto, obviamente, é regulado, é autorregulado, mas a gente acrescentou uma camada horizontal, que é a da atividade, né? Então, vocês já devem ter visto, a gente vem aí nos últimos anos colocando essa camada da gestão de ativos, gestão de investimentos, da estruturação de oferta, da negociação de títulos, né? Da atividade de serviços fiduciários, custódia e assim por diante, né? Então, a gente vem nesse processo, ainda não terminou, ainda estamos fazendo algumas alterações e complementando, né? Então, eu acho que isso está acontecendo e a tendência é continuar assim. Porque uma das razões que a gente vem trabalhando assim, aí eu vou chegar aqui num ponto da supervisão, é que, principalmente ali desde 2008, 2009, na pós-crise, da grande crise financeira que a gente teve, o que a gente viu é que, muitas vezes, a questão do produto estava regulado, o perímetro do produto, perímetro regulatório, autorregulatório do produto estava ali, precisava de um aperfeiçoamento, mas a regulação e a autorregulação tinha dificuldades de chegar na conduta do profissional, né? Chegar no conflito de interesse. A gente viu aí, ao longo desses últimos anos, vários casos internacionais e tudo, graças a Deus, poucos casos aqui no Brasil, mas assim, no mundo a gente viu esses casos. Então, essa tendência de você olhar
além do produto, olhar a atividade percorrida ali pelos agentes de mercado, sejam as instituições, seja a própria pessoa física, seja o próprio profissional do mercado, você consegue, com essa visão da atividade, você consegue chegar mais rápido na questão da conduta do profissional, na certificação que o profissional tem que ter, na questão do conflito de interesse ali, por exemplo, na venda de um produto, entendeu? Você consegue delimitar melhor a regulação e a autorregulação para tratar a questão da conduta do profissional. Então, teve esse avanço, essa inovação, vamos dizer assim, na autorregulação, estamos trabalhando nesse sentido, mas tem um dos objetivos também é esse, de você aprofundar a supervisão da conduta dos profissionais do mercado como um todo, né? E ali trazer ali, principalmente, a responsabilidade que esse profissional tem no dever fiduciário, por exemplo, de cuidar dos investimentos de um investidor, seja varejo, seja investidor institucional e assim por diante. O outro ponto aqui para terminar e passar a palavra para você, e aí específico em relação aos convênios, eu volto aqui um pouco ao ponto que o Alexandre colocou no início ali da fala dele, né? Então, em termos dos convênios propriamente dito, eu vejo que a gente tem aí uma grande oportunidade de aprofundar as potencialidades dos atuais convênios, né? Que são um case de sucesso aí desde 2008, né? O Alexandre já trouxe aí um pouco, você também, Guilherme. Então, a gente tem aí um potencial de trabalho, de aprofundamento, de expansão desses convênios muito grande. Vou dar aqui alguns exemplos. A CVM colocou agora em audiência pública uma revisão do arcabouço regulatório das ofertas públicas, né, 400, 476, isso está em audiência pública. Um dos impactos do resultado dessa audiência pública, do novo arcabouço regulatório, vai ser a gente fazer uma revisão do atual convênio que nós temos aqui no âmbito das ofertas públicas, né? Natural, já começamos a conversar aqui internamente e em breve vamos estar sentando com a CVM para a gente vai precisar de uma revisão, dado que o arcabouço regulatório está evoluindo. Outro também, a CVM, num caráter bastante inovador, diga-se de passagem aqui, traz uma proposta de registro de credenciamento dos intermediários, né? Se não me engano, a minuta B dessa audiência pública, né? Então, dentro desse caráter inovador, temos aqui uma oportunidade de expandir a atividade dos convênios nessa direção também, que é bem interessante, essa questão do registro ou credenciamento dos intermediários. Algo bastante semelhante com o que a gente faz, na nossa visão, que a gente faz com o administrador de carteiras, né, da 558. Então, esse é um outro potencial aqui que a gente tem. E, no convênio mais recente, aqui, para deixar aqui na mesa, no mundo de fundos de investimentos e gestão de ativos, né, já temos aí um convênio em vigor desde 2018, né, que já aprofunda alguns anexos, né, a gente já está lá, marcação a mercado, precificação, já são assuntos tratados ali, e temos aí a oportunidade de estar aprofundando em relação a outros temas da indústria de gestão de investimentos e do próprio fundo em si, né? Olhar aí a questão de liquidez, né? Temos aí isso, temos essa questão, temos algumas questões de enquadramento de carteira. Então, são temas que eu vejo muito
de uma maneira muito positiva e muito propícios para a gente estar aprofundando as discussões com a CVM nesse sentido. E, por fim, o próprio tema da distribuição de investimentos que eu comentei anteriormente, né? O acompanhamento das publicidades e da distribuição de investimentos via mídia social, mídia digital, desculpa, e redes sociais, né? Que isso é fato, isso já está acontecendo, não tem nenhum problema nisso, é ótimo que isso está acontecendo, mas a gente tem que olhar para que isso aconteça de uma maneira adequada, principalmente pensando pela ótica do investidor, né? É isso. Bom, Zeca, muito obrigado. Então, muitos temas aí que você trouxe, né, potenciais, né, que acho que a Ambima tem avaliado, né, em algum momento a gente precisa alinhar isso com o CVM, fazer eventualmente propostas, mas então, muitos temas interessantes que devem vir por aí. Bom, voltando um pouquinho agora com o Alexandre, né, então, como eu mencionei, né, como foi mencionado rapidamente, já temos alguns pontos identificados para possíveis novos ganhos na sistematização, né, que hoje existente entre a Ambima e a CVM. Você, Alexandre, você vê os possíveis avanços comentados pelo Zeca como suficientes para algumas dessas preocupações, dessas questões, e mais, né? Você entende que a CVM já endereçou assuntos que elevam as potencialidades do regime de cooperação entre a Ambima e a CVM nas novas minutas de normas que estão em audiência, né? O Zeca até comentou a audiência pública de ofertas, por exemplo. Então, a gente queria pegar um pouco a sua percepção nessas duas questões, né? Se já é suficiente, né, o que o Zeca trouxe, e um pouco do se a CVM já conseguiu endereçar isso nessas audiências que vêm sendo colocadas aí nos últimos tempos. Obrigado, Guilherme. Vou pegar essa parte final sua e o exemplo da audiência das ofertas para, sim, concordar que elas, de alguma forma, né, essas propostas, né, o que em discussão, ou mesmo alterações mais recentes, sob reflexão ampla, né, de todos nós, dos regulados, Ambima e CVM, quer dizer, na verdade, elas trazem, claro, potencialidades novas a serem debatidas, discutidas, né, dentro do que é o dinâmico domínio econômico. A gente precisa ter atenção para isso. Eu aproveito para convidar aqui, uma vez mais, né, aqueles que interessados no acompanhamento dessa audiência pública para esse amplo, né, debate. Em realidade, a gente tem, como lembrou o Zeca, no âmbito das ofertas, uma proposição de sistematização diferenciada do que existente na regulação a respeito dos temas, um nível maior de harmonização, quando se entendeu cabível nessa primeira proposta, né, que o colegiado, ao final, aprovou para essa audiência. A gente tem também, de outro lado, né, junto com isso, inclusive um delineamento daquilo que, em termos de registro automático, pode ser trabalhado, e em termos de algo mais ordinário também. A gente tem, como lembrou também o Zeca, uma proposição inovadora, porém plenamente justificada no âmbito sistêmico ali em relação à proposição central, que traz uma condição diferenciada, inclusive na partida, em relação à análise regulatória, que ainda não existia em alguns pontos. De outro lado, eleva-se a responsabilidade de todos os atores em relação a isso, em especial, aí também, falando dos atores, nós temos a atuação dos intermediários. Então, há sim uma proposição de um tratamento diferenciado desses agentes, e sem dúvida que esse e outros temas sob discussão trazem sim potencialidades a serem exploradas. Eu até queria enfatizar um ponto aqui trazido pelo Zeca. A Ambima, de fato, né, tal como a própria CVM precisa fazer, ela vem aí desenvolvendo muitas iniciativas em relação ao campo das inovações e ao aprimoramento, né, e no campo do aprimoramento, buscado sempre aí das estruturas regulatórias específicas, pública ou privada. A gente dialoga bastante, a CVM com a Ambima, em relação a isso. A gente acompanha as iniciativas, né, tanto uma instituição quanto a outra, reciprocamente, né, inclusive para a identificação de algumas coisas que
além da relação geral, que já se mantém assertiva e produtiva, em várias frentes, no que se refere aos convênios, para eventualmente um aproveitamento mais direto e específico ali. O Zeca tocou nesse tema, por exemplo, das ofertas e outros que estão na pauta inicial de avaliação da Anbima. É até interessante a gente dizer que a gente mantém esse diálogo aberto e a gente tem uma estrutura e uma governança para tratamento dos assuntos, né? Tanto no que se refere ao convênio envolvendo aí os procedimentos relativos a registro, né, de ofertas de distribuição, como em relação àquilo que diz também com o próprio convênio envolvendo a potencialidade do aproveitamento de penalidades ou termos de compromisso, como em relação ao relevante convênio, embora mais novo, em termos de tempo, né, de 2018 para cá, com alto nível de impacto positivo em relação à indústria dos fundos, né, que é o nosso grande convênio envolvendo aí a autorregulação sendo aproveitada nesse âmbito da indústria de fundos e de participantes e atores nas dinâmicas inerentes, quer dizer, tudo isso aí, na verdade, é objeto de discussão em reuniões técnicas, como aqui lembrou o Zeca, além dos grupos de trabalho, da relação sadia que sempre se teve e se mantém entre a CVM e a Anbima nas interlocuções variadas que possam guardar relação com o interesse comum. Em realidade, com relação à perspectiva de entrada de algo novo, na nossa governança, a gente tem, além dessas reuniões técnicas, as reuniões periódicas, né, de administração, né, o Zeca lá, eu também, o próprio Guilherme e as equipes, nós nos reunimos e acompanhamos aquilo que diz com a verificação da efetividade, da necessidade ou não de correção de algo, de ajuste, correção de rumo, periodicamente, e ali a gente, dependendo da massa das discussões, em termos de proposição, ou mesmo em reuniões técnicas, a gente ali debate, e também, dependendo da maturidade do tema, a gente, então, tem os momentos em que a gente vai internalizar realmente essas discussões, além de quem já acompanha e tem que acompanhar diretamente isso, para que, eventualmente, isso se torne algo de proposição que possa ser aprovado, por exemplo, e que consista em alteração do convênio, como já ocorreu em várias oportunidades. Nessa dinâmica, várias das entregas que já temos nesse sentido, claro que isso vai paulatinamente passando por análises, né, inclusive as mais estratégicas, as próprias presidências das instituições acompanham de perto tudo isso. Em algum ponto, a diretoria da Anbima e o próprio colegiado são buscados com uma proposição e tem, ao longo do tempo, quando entendem que é o caso, aprovado aí alterações que têm trazido realmente um incremento e um acompanhamento do dinamismo do ambiente regulado para que essas potencialidades surgidas ao longo do tempo sejam aproveitadas. Isso vale para os temas também trazidos para o Zeca, do ponto de vista da possibilidade de se seguir com proposição ou discussão, e, claro, nos momentos oportunos e com a participação ativa de todos os interessados, isso poderá ser objeto de apreciação pela diretoria, pelo colegiado da CVM, e não tenho dúvida de que, quando isso ocorre, a gente, inclusive, faz uma difusão disso, acompanhem, como já vem acompanhando, os nossos canais oficiais, de forma também coordenada, estruturada, para que vocês todos, para que todos os interessados se mantenham atualizados. Aliás, em relação a esses temas, eu queria também aqui fazer um destaque de um tema que vem sendo objeto de discussão, né? O Zeca já falou sobre as inovações e tocou também no espectro que pega isso, que é o tema relacionado com os influenciadores, né? E aí os influenciadores digitais e tudo mais, quer dizer, a gente sabe que no momento especial em que o mercado de capitais vem tendo, né, no Brasil, não obstante essa triste situação da pandemia, um nível bastante importante aí de incremento, né, no seu desenvolvimento, inclusive com mais participantes, né, inclusive jovens, as próprias mulheres e tal, né, a gente tem um crescente interesse pelo mercado de capitais, as novas tecnologias têm contribuído muito para isso, né. Agora, de outro lado, a gente tem alguns pontos de atenção, né. Influenciador digital, há algum problema nesse tipo de profissional ou num tipo de atuação nesse âmbito? Claro que não. Claro que não. Aliás, é bom sempre lembrar que os seres humanos, em geral, né, eles procedem corretamente. Aliás, essa é a presunção, né, em âmbitos de relação civilizada, como a que é mantida no nosso país. Né? Então, em todos os níveis, a gente tem essa relação assertiva a ser mantida
com essa base, que é uma base, inclusive, constitucional, que nos respalda para isso, né, e nos dá o conforto para isso. Então, uma relação como essa, é claro, a gente olha para isso, primeiro com um olhar de interesse e de atenção para a gente aprender mais com isso e a gente conseguir acompanhar isso nesse entendimento comum e nesse aprendizado da forma mais efetiva, inclusive em benefício daqueles que no campo virtuoso estão a atuar ali, para que a gente também ali consiga ter no campo regulatório, público e aqui no caso privado, no que interessa a ambos, para que a gente tenha segurança, previsibilidade e uma condição de salvaguardas as mais proporcionais para que, antes de mais nada, o que ali se faz se desenvolva na base do livre empreender e do livre investir, prestigiados constitucionalmente, inclusive, de forma sadia. Agora, é claro que existe também a preocupação conjunta com integridade, proteção de investidores e, em especial no momento como esse, vivenciado agora pelo mercado de capitais, a gente precisa ter atenção e tem também para aqueles que, circunstancialmente também nessa via, possam, eventualmente, não estar a adotar os procedimentos os mais adequados. E também nisso, nessa dimensão, e aí sim, supervisão e enforcement, o monitoramento e o acompanhamento disso, com cada vez mais uso de ferramentas que possam, inclusive, nos auxiliar, isso é algo que é uma preocupação comum da Anbima e da CVM, que já vem atuando nisso, nos seus papéis a serem exercidos, que estão sendo exercidos individualmente, mas que isso também vem em conjunto gerando discussões a respeito das potencialidades nesse âmbito coordenado de novas atuações. De outro lado, eu também queria aqui trazer um ponto, e aí é um ponto de atenção que a gente vem tendo ao longo do tempo, discutindo abertamente, né, com os amigos e colegas da audiência, e alguns que certamente não estão aqui, mas também têm interesse no tema. Me refiro aqui ao tema da perspectiva de eventualmente se encontrar nesse regime, né, algo que se entenda, né, diferente em termos de rigor, de pegada, de olhar, daquilo que, em não se fazendo o percurso cabível via convênios, se teria, seja da parte da Anbima ou da CVM. É importante a gente aproveitar aqui o ensejo para, uma vez mais, a gente afastar isso por completo. Não há qualquer margem para qualquer espécie de arbitragem nessa modelagem. Quer dizer, esta modelagem é a modelagem do ganha-ganha, lembremos disso. É a modelagem da potencialização. Ela nada muda em relação aos deveres centrais e ao desempenho das atribuições de Anbima e de CVM no particular. O que se faz aqui, claro, é dosar o que se vai fazer de acordo com o que é proporcionalmente cabível. É só disso que se trata. Então, é evidente que, se eu tenho uma análise preliminar da Anbima em relação à oferta, né, de distribuição tal ou qual, em relação à qual se pretende um registro, né, ao final regulatório no âmbito da CVM, é evidente que a via para isso, quando se faz via convênio, ela é diferenciada na exata medida em que a Anbima, fazendo essa análise prévia, tudo correndo bem e de acordo com o pactuado, né, não haverá, obviamente, razão lógica, antes de mais nada, eu diria até de inteligência emocional, né, dos atores envolvidos, a corroborar que se analise de novo o que já feito e bem feito no interesse comum, né, e com aquilo que diz com o que os convênios apregoam como interesse convergente. Quer dizer, é só essa a diferença, né? E aí cada qual que tem interesse ou não vai mensurar se prefere fazer as coisas via convênio ou não. Mas do ponto de vista do olhar e do rigor, tudo que ocorre aqui, na base da relação com os convênios, ocorre também se você for percorrer, por exemplo, isso, né, esse tipo de via, né, na busca, por exemplo, de um registro diretamente na CVM. Então, se a Anbima ela faz uma primeira análise, essa primeira análise dela carrega o olhar e o nível de rigor do interesse comum. Portanto, é algo totalmente compatível com o apetite e a pegada de CVM e de Anbima, né? Não tem como se trabalhar aqui algo distinto. Agora, novamente, há diferença prática? Há diferença prática, evidentemente. Ela não é nem boa nem ruim, tudo depende de quem enxergue ou não a potencialidade que melhor lhe atenda, seja via convênio, seja fora dele. Agora, se enxergar via convênio que há potencialidade, tudo aquilo que falamos até aqui, sim, está presente. Há uma busca permanente de alinhamento, de coordenação, para evitar redundâncias desnecessárias, para promover uma condição de redução legítima de custo de observância e para termos uma entrega a mais efetiva no interesse CVM e sociedade em geral, de Anbima e de quaisquer participantes que, fazendo a sua avaliação e entendendo que é o caso de se perseguir os seus interesses pela via do convênio,
para eles também se pode encontrar uma condição de efetividade maior, a depender do interesse, inclusive de previsibilidade maior em relação a todos os trâmites, num ou no outro âmbito, com relação ao que é ali buscado. Eu queria também, de outro lado, trazer aqui um ponto com relação agora às potencialidades, que é o ponto relacionado com a perspectiva de a gente ter também aqui da audiência, e não apenas hoje, né? Certamente pode também fazer isso após o evento, sabem que temos aí uma escutativa, tanto a Ambima como a CVM, em relação a todas as questões que possam guardar relação com potencialidades, inclusive no campo regulatório específico, lá na CVM, sabem que a gente utiliza as audiências públicas, né, e faz esse diálogo aberto permanentemente. Mas eu queria aproveitar o ensejo aqui do evento para já convidar, né, os amigos e os colegas para novas reflexões, inclusive à luz de tudo que recentemente editado no âmbito da própria CVM, ou sob discussão, né, como se falou aqui, temos a audiência pública agora das ofertas, né? Queria convidar a uma reflexão e, se for o caso, pedir aí um feedback, algum tipo de ponderação também em relação àquilo que enxergam que, nesse sistema, e à luz disso que nos baliza aqui, Zeca, Guilherme, eu e uma série de pessoas que aqui não estão, né, mas que têm um relevo grande, diário, né, em relação a esse trabalho que é realizado no campo interinstitucional, tenho certeza que posso falar isso pelo Zeca e pelo Guilherme, também nos interessa, sim, bastante que, em havendo isso, esse tipo de sugestão, algum feedback aí, que vocês tragam, porque certamente, asseguro, a gente vai com atenção, mesmo que não seja hoje, ler, né, entender. Se não entendermos tudo, a gente vai, né, não terá sido culpa de vocês, talvez pela rapidez aqui, a gente vai voltar em algum ponto, vamos certamente com atenção ler tudo isso e depois vamos considerar, sim, nas nossas discussões, nas iniciais, para proposição, nos âmbitos técnico, de administração ordinária do convênio, e mesmo depois levaremos também nas nossas instâncias internas, todas elas, no que as governanças reclamam e demandam, o que de alguma forma possa agregar valor aí para todos, né, em relação a eventuais alterações regulatórias. É isso, eu volto aqui para o Guilherme, agradeço aí novamente aqui essa oportunidade já de fala nova que você me deu. Obrigado. Não, muito obrigado, Alexandre. Acho que foi muito esclarecedor e isso ajuda, né, a gente a pensar em conjunto, como você falou, e até com o auxílio do mercado. Bom, antes de passar para as considerações finais dos dois, chegou aqui uma pergunta, tá? A pessoa não se identificou, mas é direcionada a você, Alexandre. Temos acompanhado diversas ações do regulador no campo da proteção e da educação financeira do investidor. Por exemplo, divulgações de iniciativas internacionais e OSCO. Como você vê esse tema no relacionamento CVM-Ambima? Olha, é um excelente ponto. O Zeca já havia feito aqui uma referência rápida a isso. Eu quero dizer que é importante a gente sublinhar nisso que além, né, a gente já falou um pouco, né, Zeca, mas além daquilo que já é posto direta e especificamente nos convênios existentes, existe uma relação assertiva e de busca, né, na coisa das sinergias e tal, da máxima potencialidade do que é de interesse comum. Nós temos isso entre Ambima e CVM em várias frentes que não estão especificamente nos convênios, e o tema da educação financeira, certamente, não obstante ele também visite em várias vertentes do que posto nos convênios, inclusive visite com colegas que, por vezes, tratando do tema, são convidados especificamente para o tratamento disso, né? Por exemplo, o nosso superintendente da área de proteção e orientação aos investidores, né, que tem um papel direto e relevante em relação a essa temática lá no nosso âmbito, quer dizer, tudo isso, independentemente de convênio ou não, vem sendo algo presente nas nossas interações. Temos aí algumas iniciativas positivas nessa área, de forma coordenada, inclusive, né, e estruturando-se, inclusive, esse diálogo, né, seja nesse plano mais geral que eu mencionei, seja utilizando a ambiência dos convênios para que a gente possa potencializar isso, ou mesmo para que
por exemplo, numa reunião de administração, a gente, nos ambientes de balanço do trabalho realizado, a gente possa, inclusive, contar, né, de forma estruturada as coisas que vêm sendo feitas nesse âmbito, né? Eu acho até interessante, Guilherme, se o Zeca não se importar, passar também um pouco para o Zeca para falar aí da perspectiva dele em relação a esse tipo de parceria. A gente recentemente, inclusive, né, chegou a ter no nosso ambiente de discussão, lá na nossa reunião de administração, uma visita do Vasco, do nosso superintendente da área de proteção e orientação aos investidores, justamente na linha que a gente também vem adotando de, além da discussão específica do convênio, né, Zeca, a gente ter ali uma espécie em termos de plano geral, de atualização de todos, de simetria em relação às iniciativas. Então, eu quero primeiro agradecer aqui a ponderação, a pergunta pertinente, sim, enfatizar que a CVM tem isso como algo no seu mandato, né, já explicitamente na lei, como algo de destaque, mas esse destaque foi ficando cada vez maior nos últimos anos, né? Inclusive com uma atuação relevante da CVM, por exemplo, lá no Comitê 8 da Organização Internacional das Comissões de Valores, né? Em relação à perspectiva, por exemplo, do campo do comportamental, da proteção dos investidores, né? A gente tem muitas iniciativas e parcerias, inclusive no âmbito transnacional, temos aí os eventos no calendário, que já são eventos, né, tradicionais, a Ambima mantendo conosco, inclusive, né, no campo do interesse comum aí, uma parceria constante. Então, sem dúvida que esse é um tema na linha do direito ao futuro, da sustentabilidade, que a gente sabe que ele é central para que tudo isso que a gente falou até aqui, inclusive, se viabilize em bases sadias, né? Quando a gente fala, por exemplo, de proteção do investidor, do ponto de vista de uma atuação regulatória, a gente quer que em condições saudáveis isso não seja a primeira linha em relação à proteção. A primeira linha é a da autoproteção, né? E que, de alguma forma, quando você tem essa vertente da educação, e mesmo, né, indo para um campo mais específico da inclusão financeira, né, do planejamento e tudo mais, tudo isso é bem entendido e bem trabalhado, sem dúvida que está na base de tudo mais sobre o que falamos aqui, para que seja realmente algo de virtuoso, né? Eu passo, então, para o Guilherme, e se o Zeca realmente concordar, eu acho que vale a pena você falar um pouquinho sobre a perspectiva da Ambima também, Zeca. Obrigado. Não, falo, claro, você já trouxe, Alexandre, já os pontos, e realmente a pergunta foi bem pertinente, porque eu estava pensando aqui, quer dizer, nós já temos uma série de parcerias há anos, né, na área de educação financeira do investidor, né? CVM e Ambima já trabalham juntas em vários projetos e já há alguns anos. E só para dar um exemplo aqui, que quem perguntou mencionou a IOSCO, ontem mesmo, numa reunião do C8, né, do Comitê 8, que cuida da proteção do investidor junto à IOSCO, né, representado lá por todas, vamos dizer assim, as CVMs do mundo, né, que a CVM é representada, a nossa CVM aqui é representada. A Ambima fez uma apresentação sobre achados e questões em relação ao investidor, também questões em relação a fraudes, aumento aí de mecanismos aí de fraude, tudo que a gente detectou no último ano aí da pandemia, né? Então, assim, isso para mostrar que essa parceria já existe, temos vários projetos, e eu me arrisco a dizer que talvez entre, o Guilherme tinha perguntado a questão das tendências, eu acho que essa parceria, seja através de convênios ou projetos em conjunto, talvez essa seja a mais promissora daqui para frente. Não que as outras não vão ser aprofundadas, com certeza vão, mas essa questão da educação financeira e proteção do investidor é um tema central no relacionamento CVM e Ambima, é um tema central para a Ambima. Então, eu acredito que isso tem um grande caminho aí a ser percorrido aí em termos de parceria e projetos. Muito bem colocada a pergunta, é muito apropriada.
Muito obrigado, Zeca, muito obrigado, Alexandre. Bom, agora extrapolamos o nosso tempo. Considerações finais, Alexandre, alguma questão que você gostaria de enfatizar antes da gente encerrar? Depois eu passo a bola para o Zeca. Então, gente, eu queria sim enfatizar, primeiro agradecer, claro, novamente a oportunidade, né, a parceria de sempre, o Zeca, o Guilherme, como a gente sempre brinca, né, eu até citei hoje mais cedo, vou citar novamente meu querido amigo né, ex-colega de CVM, o Tadeu, né, que por muitos anos lá esteve, ele sempre brincava com a história de que a gente troca, né, de lugar no trem, porém a gente, né, claro, conhece e sabe que trem é esse, e é importante aqui a gente dizer que não importa o lugar, o Zeca, por exemplo, e eu, né, quando a gente fala dessa situação lá mais inicial dos convênios, por exemplo, a gente esteve em posições diferentes, mas a gente, de alguma forma, vem zelando pelo mesmo núcleo, né? O Guilherme vem ativamente nessa parceria aí, trabalhando por isso, e, novamente, diversos colegas que aqui não estão, em todas as instâncias das instituições, colaboram, trabalham, se dedicam diariamente para isso. E o que eu quero dizer, uma vez mais, é que, primeiro, claro que há uma ampla liberdade em relação ao uso desses convênios, né? Usá-los não é obrigatório, por óbvio. Agora, quem tiver genuinamente interesse, eu quero renovar aqui. O trabalho é um trabalho feito com empenho, é um trabalho feito com seriedade das duas instituições, com zelo mesmo, para que a gente tenha, para aqueles que têm interesse, essa condição de que falávamos aqui ao início, que tocamos nela em vários momentos do evento. Uma condição que permita a quem tenha que lidar com as duas instituições que encontrem ali um campo de cada vez maior segurança, cada vez maior previsibilidade, cada vez mais uma chance de se ter, e com um olhar que sistemicamente ele é único, clareza de como percorrer a via que lhe interesse no que está coberto pelo escopo de cada um dos convênios, da forma a mais eficiente e que, em última análise, seja a forma mais efetiva. Então, quero aqui novamente convidar todos, não só em relação àquilo que posto hoje para discussão, inclusive em audiência pública no âmbito da CVM, mas em relação aos nossos convênios. Me permito fazer aqui também, já em nome do Guilherme e em nome do Zeca, esse convite à reflexão, e se, a partir dessa reflexão, quem ainda não experimentou, entender que atende aos seus interesses a busca de alguma coisa pela via dos convênios, saibam que a gente tem realmente, com bastante gosto e crença de que é algo importante a se fazer, temos zelado aí para que essa possibilidade, essa alternativa, seja uma alternativa que cada vez mais ofereça realmente uma via efetiva para os participantes do mercado interessados e, de novo, atendendo a tudo aquilo que, na perspectiva do regulador, precisa ser tratado, que é, né, aquilo que diz no central, com a alternativa a ser viabilizada, com salvaguardas adequadas e proporcionais regulatórias, para aqueles, por exemplo, que empreendem no âmbito privado, do ponto de vista de algo que possa viabilizar um financiamento com uma possibilidade adicional às outras existentes, a mais efetiva, com atenção, claro, para a integridade do mercado e proteção, em especial, dos investidores interessados. É isso, eu volto aí a palavra, então, para o Guilherme. Agradeço novamente, renovo aqui a disponibilidade nossa, começar pelo presidente Marcelo Barbosa e asseguro, indo isso a qualquer dos colegas que atuam na instituição, né, disponibilidade para interações com essa característica e com a Ambima no âmbito do nosso amplo e exitoso regime de cooperação. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, Alexandre. Zeca, considerações finais, alguma questão que você acha que é importante destacar antes da gente encerrar aqui a nossa primeira semana da autorregulação da Ambima? Sim, bom, também, como o Alexandre, eu também queria agradecer ao Alexandre pela participação aqui, e agradecer a CVM também por todos esses anos de parceria, seja no convênio, ou através de outras parcerias que a gente tem, e deixar a mensagem aqui para o nosso associado, e deixar a mensagem para o mercado que muito do que a gente tem hoje no mercado de capitais brasileiro desenvolvido, inovador,
consistente e preparado, resiliente aí para enfrentar futuras crises e assim por diante. Muito, na minha visão, a gente deve isso a vários fatores, obviamente, mas eu acredito assim, que muito a essa parceria entre regulador e autorregulador, e a Anbima. Isso faz a diferença, seja no arcabouço regulatório desenvolvido aqui no mercado brasileiro, na atividade de supervisão feita por ambas instituições. Isso faz a diferença, isso torna o nosso mercado cada vez mais forte. Então, agradecer aí novamente a essa parceria, e pode ter certeza que vocês podem ter certeza que a gente continua firme nessa parceria tão importante aí para o mercado de capitais brasileiro. Obrigado. Muito obrigado, Zeca. Muito obrigado, Alexandre. Pessoal, a gente encerra aqui. Agradeço a todos e que todos fiquem bem. Um abraço, até a próxima.